Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa quarta-feira para falar, é claro, de NFL, porque temos uma Free Agency acontecendo e nesta quarta-feira oficialmente começa 2022. Às 4 da tarde no horário de Nova York, teremos o pontapé inicial, o ano novo. Muda ali o calendário e se torna oficialmente 2022. Todas as trocas, todos os negócios já feitos, Russell Wilson nos Broncos, tudo isso passa a ser oficial e teremos também, é claro, aquele clima de Natal ainda, porque tem gente ganhando presente e é muito legal ver o seu time se reforçando. Para tem gente também que está meio chateada que o time aí parece estar se enfraquecendo, mas calma que tem muita coisa para rolar até setembro, quando a bola começar a voar. Quero começar o vídeo também agradecendo demais os 4 novos sócios do Toque Passa, o Renan Almeida, o Leandro A, Rafael Ponce e o Fabrício Venâncio. Muito obrigado por apostarem no projeto. Nem todos vocês entraram lá no nosso grupo no Telegram. Quando você se torna membro do canal, você ganha um linkzinho lá para entrar no grupo do Telegram. E tá bem legal te bater no papo sobre essa Free Agency Frenzy aqui, esse agito todo que nós temos do mercado da NFL. Então sejam muito bem-vindos. Para todo mundo, aquele pedido de sempre, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, diz o que você está achando da Free Agency. Tá gostando do seu time, não tá gostando? Comentário sempre muito bem-vindo, porque a gente cresce ali, a gente torna mais relevante no YouTube, o canal tá crescendo graças a vocês. Se chegou agora, se inscreve no canal e também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação assim que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar dizendo que esse segundo dia foi um pouquinho menos agitado do que a segunda-feira. Na terça foi um pouquinho mais calma. Mesmo assim, aconteceram algumas movimentações bem interessantes que a gente vai comentar aqui. Tem um clima de despedida do Baker Mayfield. Claro, vai ser um dos assuntos principais desse vídeo. Mas eu quero deixar claro que esses vídeos nessa semana aqui, eles não vão dissecar cada um dos negócios, porque tem algumas coisas que ainda podem mudar, né? Por exemplo, o cara vai lá e contrata o Trubisky, mas amanhã ele pode contratar outro quarterback, ele pode ter muitas mudanças nesse cenário ainda. Então a ideia nesse primeiro momento não é fazer uma análise aprofundada sobre cada uma das trocas, é mais a gente passar um cenário, passar uma ideia do que está acontecendo, dizer o que gosta, o que não gosta. Depois a gente vai se aprofundar, porque tem muitas coisas acontecendo também, e aí a gente pode ter o vídeo pode ficar com 1 hora. Eu, infelizmente, estou conseguindo gravar só um vídeo por dia, não mais de um vídeo, que seria o cenário ideal, que a gente conseguiria aprofundar cada coisinha ali, mas na semana que vem a gente vai lá e mergulha de cabeça nas principais trocas. Então fica ligado aqui no Toque Passa, vai ter muita coisa, tá? Tem draft chegando, a gente vai começar a analisar cada uma da necessidade de cada um dos times. Tem muita coisa ainda por vir. Vou começar também falando aqui que a NFL anunciou nesta terça-feira as picks compensatórias do próximo draft. Foram distribuídas 39 picks nesse draft já agora de 2022. Sendo que 16 times vão dividir essas picks, né? Entre a terceira e a sétima rodada. A fórmula para você ganhar uma pick compensatória, ela leva em consideração a última Free Agency, né? A Free Agency do ano passado, o que cada time perdeu, o que ele trouxe em compensação. Então, se seu time gastou muito numa Free Agency, não vai ganhar pick no ano que vem, pode ter certeza, né? Então, consideram muito essa situação. Os Patriots, por exemplo, é um time que geralmente ganha picks compensatórias. Esse ano, claramente, não vai ter, não tem nenhuma pick, porque no ano passado gastou grana demais, né? Perdeu alguns jogadores, mas na média ali ele ganhou na Free Agency, então ele não ganha essas picks compensatórias. Quem se deu bem, a equipe do San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams são os times com mais picks, são 5 para cada um deles. Os Chargers têm 4, sendo que os 49ers têm 2 picks da terceira rodada. Tá? Então, pelas saídas ali, eles receberam essa compensação. Vale a pena, tem uma listinha lá. Eu posso colocar o link aqui embaixo também na descrição para você ver quais picks os seus times ganharam. Vamos lá, começar falando aqui das movimentações, dos negócios. Eu acho que o caso mais surpreendente, que a gente tem que abrir o vídeo falando dele, envolve o linebacker Randy Gregory, né? Ele que é um dos grandes nomes que nós tínhamos nesse período de mercado, né? A equipe do Dallas Cowboys deu como certa que ele voltaria. Chegou até a colocar nas redes sociais ali que o Randy Gregory ia voltar com um acordo de 5 anos, 70 milhões de dólares. E teve um certo momento que eu fiquei pensando assim, cara, será que eu vi errado? Porque apareceu no Twitter pra mim, os Cowboys falando do retorno do Gregory, e de repente eu vi o Gregory com esse mesmo acordo, 5 anos, 70 milhões de dólares, no Denver Broncos. Mas o que aconteceu? Eu fiquei loucão, deu o que na minha cabeça, né? O que acontece foi isso mesmo, tá? Ele mudou de ideia.
Estava tudo encaminhado para o Gregory acertar o seu retorno para Dallas, mas de última hora ele viu ali, lendo aquelas letrinhas miúdas no contrato, ele percebeu que tinha uma coisa que não era muito interessante para ele, uma cláusula que fez ele questionar a equipe do Dallas Cowboys. E aí os Cowboys falaram assim, não, isso aqui é padrão, tá no contrato de todo mundo, menos no contrato do Dak Prescott, mas o resto do contrato de todo mundo tem essa cláusula aqui. E ele preferiu evitar. Aí ele acabou indo para a equipe do Denver Broncos, conseguiu um acordo do mesmo jeito. O que dizia essa cláusula? Essa cláusula, ela falava que o contrato poderia ser quebrado caso ele fosse multado ou suspenso por qualquer caso envolvendo substâncias, né, abuso de substâncias ou alguma violação de regra de conduta pessoal da NFL. Por que isso é um problema para o Randy Gregory? Porque desde que ele foi draftado na segunda rodada de 2015, ele já perdeu 54 jogos, sendo por lesão ou então por suspensão. A maioria dos jogos por suspensão. A última temporada, ele bateu o recorde dele em jogos em uma temporada apenas. Foram 11 jogos. Então você percebe que é um cara muito problemático. Estou com o histórico aqui do Randy Gregory, né? Em 2014 ele foi suspenso por abuso de substância, perdeu 14 jogos. Na temporada seguinte, perdeu toda a temporada 2017 por suspensão. 2 jogos em 2018 por lesão, aí sossegado. Perdeu toda a temporada 2019 também por suspensão e perdeu os 6 primeiros jogos de 2020. O histórico, a ficha corrida do Randy Gregory mostra que é um caso, é uma aposta um pouquinho arriscada da equipe do Denver Broncos, né? Ele tem 51 jogos na carreira, no fim ele perdeu 54, jogou 51 jogos em toda a sua carreira, tem 16 sacks e meio, temporada passada ele teve 6 sacks, igualou a sua melhor marca em uma mesma temporada, e assim, 29 anos, sem sombra de dúvida, é um dos melhores pass rushers que nós tínhamos no mercado neste momento, né? É um cara espetacular, o talento dele é mais do que comprovado, ele é um dos caras mais difíceis de se bloquear, ele consegue pressionar o quarterback na maioria dos snaps, é um cara interessantíssimo para você ter no seu elenco, vale muito a pena para a equipe dos Broncos, é um reforço para a defesa. Dentro dessa AFC Oeste, que vai ser sensacional, eu até tuitei que se tivesse um pay-per-view só da AFC Oeste, eu assistiria com todo o prazer, porque vai ser demais, né? Você pegar os Chargers como estão se reforçando, os Chiefs como já são bons, a equipe dos Broncos como estão crescendo, o movimento que a gente teve ali dos Raiders, eu acho que os Raiders estão um pouquinho para trás nessa disputa toda, mas tem um potencial enorme. E os Broncos se fortalecem com a chegada do Randy Gregory, sem sombra de dúvidas. O problema é esse pensamento. A equipe do Dallas Cowboys sempre esteve lá, nas costas do Gregory, dando apoio para ele, ofereceu extensão contratual, mesmo quando o cara estava suspenso, né? Tantos e tantos problemas que fariam qualquer outro time desistir do jogador, né? Pô, você pegar 2 temporadas completas suspenso, né? Então, você imagina que tem que ter talento ali para você fazer um esforço para manter esse cara. Você tem que ver que o cara é sensacional e é o caso do Randy Gregory. Só que ele tem essa preocupação, né? Você não sabe o que vai acontecer na cabeça dele. Amanhã, ele pode ser suspenso, ele pode deixar a equipe do Denver Broncos na mão. Então eu acho um negócio arriscado, um negócio ótimo, gosto muito, vejo como um ganho para a equipe do Denver Broncos, mas temos que deixar aqui nessa balança aqui, essa possibilidade também de acabar dando alguma coisa errada, né? Vamos ver o que o futuro reserva para o Randy Gregory, que mudou de ideia aos 47 do segundo tempo e vai defender a equipe do Denver Broncos. Quero falar um pouquinho aqui do New England Patriots. Eu até evito o assunto aqui, porque tem gente que fala assim, pá, vai falar do seu time só, mas é porque os Patriots foram o assunto. Ontem eles fizeram 2 trocas, tá um time mais calado nessa free agency. No ano passado eles gastaram dinheiro demais, para mim contrataram algumas peças erradas, outras deram muito certo. Por exemplo, o Judon, né, gostei bastante, o Bourne, mas o Aguilar para mim foi um erro. E nessa temporada aqui eles estão um pouquinho mais quietos. Apareceu ontem nas notícias por 2 trocas, né? A primeira dela foi uma troca de linebackers com a equipe do Cleveland Browns, mandou o Chase Winovich, né, e recebe o Mac Wilson, né? Os 2 jogadores que acabaram perdendo bastante espaço ao longo da temporada passada. O Winovich
virou praticamente um special teamer, um cara que foi perdendo ali o protagonismo que ele tinha chegado a ganhar, ganhou uma certa relevância na defesa, mas ele foi sendo escanteado no time dos Patriots na temporada passada. Mas eu acho que seria interessante para os Patriots pensar em mantê-lo nesse ano, né? Porque eles podem perder o Hightower, vão atingir o mercado, o Collins, o Bentley, esses 3 caras devem ir para o mercado. Você precisa de alguém para revezar ali com o Matthew Judon. Seria interessante manter o Winovich, mas eu entendo que o Belichick pode ter pensado da seguinte forma. O Winovich é um cara que estagnou, né? O Mac Wilson tem um pouquinho mais de experiência, ele pode me trazer essa mesma pressão e essa mudança de cenário. O cara vem para outro lugar, ele pode ter um crescimento, pode ser um ganho. Eu acho que tem uma pequena vitória da equipe do Cleveland Browns nessa troca, porque eu acho que o Winovich tem talento para conseguir algo a mais. Não funcionou em New England. Muito triste, porque é um cabelo maravilhoso do Winovich, né? Aquela coisa bem trabalhada, bem cuidada ali, né? Um cara que faz propaganda da L'Oréal ali. Então, meus parabéns pro Winovich, que agora vai exibir o seu cabelão lá em Cleveland. E a outra troca envolvendo os Patriots, essa daí, meu amigo, essa aí é o que me preocupa de fato, tá? Porque os Patriots mandaram o guard, o Shaq Mason, para a equipe do Tampa Bay Buccaneers em troca de uma escolha de 5ª rodada dos Bucs, né? Um dos mais bem avaliados guards, jogadores de linha ofensiva em toda a liga. O Brady volta a contar com a proteção do Shaq Mason, né, que já protegeu ali na época de New England Patriots, e vai suprir bem essa ausência ali do Ali Marpet, que se aposentou, e também do Alex Capa, né, que já trocou de time e foi para a equipe do Jacksonville Jaguars. Para mim, os Bucs levam muita, mas assim, é um negócio que fica muito claro que tem um vencedor, e essa equipe não é os Patriots nesse momento, né? Os Patriots abrem um espaço de 7 milhões no cap, legal, ótimo, né? 7 milhões, dá para fazer alguma coisa. Só que abrem também um enorme buraco nessa linha ofensiva. É problemático, tá? Já perdeu o Carras para a equipe dos Jaguars, agora perde também o Shaq Mason. É um time que não tem um coordenador ofensivo desde a saída do McDaniels para a equipe dos Raiders, não tem um treinador de linha ofensiva desde que o Carmen Bricillo foi também acompanhando o McDaniels lá para Las Vegas. Eu, de fato, eu confesso a vocês, eu tuitei isso aqui, ou os Patriots estão preparando algo genial, absurdo, o Bill Belichick é um monstro que eu não consegui perceber qual é o plano, o grande plano neste momento ainda, ou então é um erro absurdo, né? E eu tô vendo mais esse lado. Eu não consegui... tudo bem, o Belichick entende mais de futebol americano do que eu, sem sombra de dúvidas, não é questionamento nenhum. Só que eu não tô conseguindo ver a pintura geral, sabe? A foto de cima. Eu não tô conseguindo entender qual que é o plano neste momento. Eu tô vendo uma comissão técnica bagunçada e um elenco que não faz muito sentido. É uma perda tremenda para o Mac Jones. Começaram aqueles memes assim, e aí, Mac Jones, você é um QB móvel? Agora você é, porque você vai ter que ser, né? O Joe Burrow, eu não falei aqui que ele foi moldado no fogo, né? Ele apanhou sem linha ofensiva, porque agora, tendo uma linha ofensiva, vai ser muito mais fácil para ele. Talvez seja o mesmo caminho da equipe dos Patriots. Então, é um problema, tá? Confesso a você, um pouco preocupado. Não gosto desse papo de que aí muita gente aparece, tá na cara que foi o Brady que fez o Bill Belichick, porque o Brady saiu e foi campeão na equipe dos Bucs. Sim, porque ele foi para um Dream Team nos Bucs, ele não chegou nos Jaguars e ganhou. Se ele tivesse saído dos Patriots e ido para os Jaguars e ganhado o Super Bowl, aí eu falo, não, pera, esse cara aqui, sem sombra de dúvidas, ele fez o Belichick, mas não ele foi para um time que estava completamente pronto para ganhar o Super Bowl, que era o caso dos Buccaneers. Faltava só uma peça, que era ele, o quarterback, né? Então ele não foi para um time ruim e ganhou o Super Bowl. Aí sim seria o grande feito. Se ele vai para uma equipe completamente destruída. Você chega no Houston Texans hoje e é campeão do Super Bowl, e fala, porra, esquece. O Brady é, sem sombra de dúvidas, o maior de todos os tempos e ele fez o Bill Belichick. Não é o caso. O Belichick é um jogo de equipe, não tem como. Tem que funcionar de cima a baixo e essa dupla é perfeita. Bill Belichick, Tom Brady, jamais vai acontecer. E chegou o divórcio e o casamento, normal. 20 anos de relacionamento.
tem desgaste, um casamento tem desgaste, você imagina, sem sexo, que era o caso do Belichick e do Tom Brady, até onde a gente sabe. Bom, vamos lá, vamos falar do que interessa, vamos falar mais coisas aqui. Outra adição que foi muito notável, acho que um dos outros vencedores dessa free agency aqui, a equipe dos Ravens, que acertou com o safety Marcus Williams, deu um contrato de 5 anos, $70 milhões, e meu amigo, o Marcus Williams é muito bom. Ele estava na minha lista dos 10 melhores agentes livres no mercado. É o cara, como eu já disse aqui, que perdeu aquele tackle no milagre de Minneapolis, naquela derrota sofrível para os Vikings, aquela coisa absurda no finalzinho do jogo, aquele lance patético, mas ele cresceu demais e é um baita de um safety, é um cara que consegue ler muito bem o quarterback, que tá sempre na bola, ele tem uma cobertura muito interessante, é um cara muito inteligente que evoluiu demais na NFL e vai cair com uma luva para essa equipe dos Ravens, que vem de ter uma temporada muito ruim, né? O ano passado, esse ataque, essa defesa cedeu 32 touchdowns aéreos, né? Touchdowns passados, que foi a maior marca da história da franquia. Então, aliás, foram 31, né? Foram 32 passes além de 20 jardas, o que também foi uma marca absurda. Mas, cara, eu acho que cai como uma luva. Tô vendo o Harbaugh fazer coisas maravilhosas com o Marcus Williams. Acho que foi uma baita de uma contratação, uma enorme sacada e um dos grandes negócios que aconteceram nessa free agency. Gosto muito e caiu no time que eu gostaria de ver, né? Tem uma rivalidade com o Baltimore, sem sombra de dúvidas, como torcedor, mas é um cara, é um lugar que sabe trabalhar a defesa. E o Marcus Williams cai num lugar muito bom, quero ver. E vai deixar essa AFC Norte interessantíssima também, né? Você já tem lá os Bengals que vão tentar fazer aquele comeback, recuperar depois da derrota no Super Bowl. Os Ravens, sem tantos problemas, né, de lesão como a gente teve no passado, podem se encontrar e fazer uma boa disputa, faziam uma boa disputa até mesmo com desfalques e podem se arrumar ainda mais. A equipe dos Browns vão tentar esse bounce back, vão tentar se recuperar também de uma temporada ruim que foi no passado, e tem essa incógnita que é a equipe do Pittsburgh Steelers, um time que é muito bem comandado, um time que chegou na pós-temporada sem ter um quarterback, né? Big Ben aposentado lá jogando, fazendo figuração de quarterback, conseguiu levar o time na pós-temporada. Então vai ser bem interessante também. A AFC como um todo, meu amigo, ó, coisa maravilhosa, tá deixando a NFC um pouquinho de lado. Dá uma virada no jogo, né? A NFC nos últimos anos ali era uma conferência muito mais complicada. Hoje você tem uma NFC Oeste muito forte, mas você percebe umas lacunas muito grandes, com um favoritismo muito claro, né? Com a NFC Leste fraca, né? Sem uma primazia, sem aquele contender para Super Bowl. Uma NFC Sul com o Tampa Bay Buccaneers mais disparado e 3 times ali tentando se reencontrar. E uma NFC Norte com um franco favoritismo, uma clara vantagem da equipe do Green Bay Packers. Essa é a avaliação do momento. Você tem menos times candidatos na NFC do que na AFC. Essa é a visão deste momento. Tem draft, tem muita coisa daqui até lá. Não fiquem bravos comigo, calma. E por falar em bravo, por falar em AFC se fortalecendo, vamos falar um pouquinho lá de Cleveland. A novela Deshaun Watson parece estar chegando ao fim e quem sabe teremos um novo quarterback lá em Ohio, né, para deixar essa AFC Norte ainda mais complicada. Pensou? Lamar Jackson, Joe Burrow, Deshaun Watson? Porque o Baker Mayfield nessa noite de terça para quarta-feira, ele lançou um post de despedida, ele colocou lá nas suas redes sociais uma longa mensagem escrita ali, falando dos últimos 4 anos, desde que ele ouviu o nome dele como quarterback da equipe, primeira escolha do draft da equipe do Cleveland Browns, que ele disse que não tem ideia do que vem pela frente, que ele só pode controlar aquilo que está em suas mãos. É um clima total de despedida, agradecendo aos torcedores, falando que deu tudo que podia pela franquia, agradeceu àqueles que acreditaram nele. Foi uma coisa assim, acabou, sabe? Não tem como eu voltar. Por mais que ele esteja falado assim, não, eu não sei o que vai acontecer daqui por diante, não é uma coisa que você faz quando você não sabe, é quando você já tem uma ideia, né? A gente vai lembrar que a equipe dos Browns viajou ontem para Houston para ter a conversa com o Deshaun Watson.
para ter conversa também com o Houston Texans, mas principalmente com o Deshaun Watson, porque o Deshaun Watson tem ali aquela cláusula que a no trade clause, né? É uma cláusula que impede que o time faça uma troca sem o consentimento dele. Então, quando você vai negociar esse caso todo do Deshaun Watson, você tem que convencer o cara, porque aí o cara vai chegar e falar assim, olha, ô Houston, eu tô abrindo mão dessa cláusula para essa troca, tá? Eu quero ir para tal lugar. Então não adianta o cara chegar, né, o Jacksonville Jaguars resolve fazer uma loucura, qualquer outro time fala, não, quer saber, eu dou 5 escolhas de primeira rodada, eu dou todas as minhas escolhas nesse draft aqui para a equipe dos Texans e eu quero deixar o Watson. Ele vai falar, não, mas eu não quero jogar com vocês, então se virem, né? Não adianta. Houston pode se doer toda, mas eu não vou jogar nesse lugar. Quem chegar com a melhor oferta pro Deshaun Watson, então tem que agradar tanto a equipe dos Texans quanto o Deshaun Watson, não importa a maior escolha, tem que ter os dois lados combinando nessa história. Teve conversa na segunda-feira com o New Orleans Saints e também com a equipe do Carolina Panthers. Na terça-feira foi o Cleveland Browns e nesta quarta tem mais uma reunião com a equipe do Atlanta Falcons, o que seria uma maldade tremenda. Já pensou se os Falcons trocam e mandam o Matt Ryan visitar o Energy, o Energy Stadium todos os dias aí do resto da sua carreira, o fim da carreira vai ser justamente no estádio em que acabou com a carreira do Matt Ryan, aquele Super Bowl perdido para a equipe do New England Patriots, né, Super Bowl 51. Eu tô com um sentimento de que as coisas vão rolar para Cleveland. Cleveland já tem essa noção. Todos os times que estão conversando agora com o Deshaun Watson sabem desses 22 processos, mas entendem que esses processos se enfraqueceram. A gente vem batendo nessa tecla. Quando não tem um processo criminal, enfraquece esse processo na área civil. Deve ser suspenso, pode perder 4 ou 6 jogos, deve ter uma suspensão da NFL, mas os caras estão dispostos a aceitar essa punição e levar o Deshaun Watson. Sem sombra de dúvidas, um baita no talento, um ótimo quarterback, um cara móvel, um cara que tem precisão, um cara inteligente. Mudaria, para mim seria um ganho com relação ao Baker Mayfield, sem sombra de dúvidas na equipe dos Browns, mas tem todo esse porém, né, que envolve o Deshaun Watson. Sobre o Baker Mayfield, ele agradeceu por esses 4 anos, ele tem 1 ano de contrato ainda com a equipe do Cleveland Browns, só que eu acho que o ano passado ele jogou contra si mesmo, né? Ele tinha essa ideia de que ele tinha que fazer uma boa temporada para ganhar um contrato longo dos Browns, mas aí ele acabou forçando a barra, ele quis jogar machucado, e aí muita gente teve que falar assim, mas tem que ver porque ele não foi tão bem, mas ele estava machucado. Tá, mas a partir do momento que você fala que você quer jogar, que você tem condições de jogar, você tem que entregar. Aí não me interessa se o pato é macho, eu quero é ovo, né? Não interessa se o cara tá machucado. Ele tá em campo, ele falou que tinha condições, ele tem que entregar bem feito. Ele não estava entregando bem feito. Então, para mim, ele jogou contra ele. Talvez com medo que o Case Keenum tivesse um sucesso levando esse time adiante e botasse em questão a necessidade do Baker Mayfield, mas eu acho que ele jogou contra ele mesmo. Ele acabou fazendo uma propaganda negativa do seu trabalho. Acho que o Baker mandou mal na temporada passada e agora está em dúvida o que vai acontecer no futuro dele. Pode ser que ele vire o quarterback do Houston Texans, talvez a primeira escolha geral do draft acabe rodando a NFL atrás de um novo emprego. Pode acontecer isso com o Baker, caso o Deshaun Watson opte por jogar na equipe do Cleveland Browns. Vamos aguardar. Eu acho que está chegando no final essa história. Talvez nessa quarta. Acho que no mais tardar na sexta-feira devemos ter uma troca definitiva para dar um alívio também para a equipe do Houston Texans, que está com esse problemaço nas mãos aí há mais de 1 ano e quer se livrar, lógico, desse jogador que não quer jogar lá, né? Baita no jogador, mas não quer jogar no meu time, então eu quero me livrar. Quero saber sua opinião? Deixa aí seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta nessa quinta. Aquele abraço!